aberto já? Tá livre lá já? Tá ouvindo. Esse microfone capta bem. Quando chover, você ficaria 2 palmos, depois dá um tempo. Tudo bem, meu irmão. 7 horas e 58 minutos na cidade, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Chegou, hein, galera? Sextou. Muito bom dia, Maicon. Bom dia, Bruno. Bom dia, meu povo de Marilândia. Deus abençoe nossa sexta-feira. Amém. Sexta-feira, você já sabe, tem encontro marcado com o Maicon Bertolo, falando no Momento Saúde, hoje com o tema febre maculosa. Está em evidência, precisa tomar todos os cuidados e é perigosa, né, Maicon? Muito bom dia. Bom dia, Bruno. Muito perigosa, Bruno. É um agravo de saúde que vem se destacando, porque está aumentando os casos, principalmente aqui no Espírito Santo, né? E por ser um problema muito fatal. A febre maculosa, todo mundo ouve falar, mas fica, às vezes passa esquecido. Nada mais é do que a doença do carrapato, né? Eles sempre ligam mais a capivara, né? A capivara que está com o carrapato contaminado, esse carrapato pica o ser humano. Mas eu vou explicar para vocês, tá? Não necessariamente precisa ser capivara, pode dar em cavalo, porco, cachorro, gato. Mas por que foca mais na capivara? Porque a capivara é um bicho silvestre, né? Ele não é doméstico. Então é um bicho que ele está na mata, está em ambientes mais sujos, ambientes onde tem mais possibilidade de um carrapato estar nesse animal, que é a capivara. Geralmente os animais domésticos, né, que são quais? O cachorro, o gato, o cavalo, que alguém tem um cavalo, cuida, deixa na baia, né? É mais difícil ter esses carrapatos, porque você monitora o bicho. Agora a capivara ninguém monitora, né? A capivara está solta na natureza. Então é mais fácil de estar com esse carrapato. Ô, Maicon, mas não é todos os carrapatos que estão Com a bactéria. com vírus, enfim. Ou é? Não. Existe um carrapato específico chamado carrapato estrela, tá, gente? Talvez se eu colocar aqui, Bruno, uma imagem aqui, carrapato estrela, aproximar da câmera lá só para o pessoal ver, que é bom a galera ver de casa, porque já sabe qual é o formato do animal. Qual é o nome que pesquisa aí no Google para quem está em casa? Não consegue... Pode colocar carrapato estrela, ó. Vou aproximar aqui da câmera aqui. Fica à vontade, mostra aí. Aí coloca o que, Maicon? Escrito o quê? Esse carrapato, ele parece um formato de estrela mesmo, tá vendo? Mostrei ali para o pessoal ver. Pode puxar no Google para ver. O que acontece? Esse carrapato, ele está contaminado por uma bactéria. Suponhamos que ele esteja contaminado por uma bactéria chamada Ractisa, é o nome da bactéria. Esse animal, ele tem que usar um reservatório para contaminar, por exemplo, a capivara. Então, o vilão é o carrapato, não é capivara, né? Porque muitas pessoas acham que o vilão é capivara, sai matando os animais, tá? Mas não é bem assim. O carrapato usa a capivara como reservatório. A partir do momento que um carrapato contaminado picou essa capivara, Bruno, os outros carrapatos que picam essa mesma capivara também se contaminam. A chance de propagação, de aumentar, é muito grande. Começa a aumentar. Aqui na nossa região, né, nós temos capivaras aqui em beiras de rios, beiras de lagoa, né? Isso está se tornando um problema muito grande, sabe aonde? Em regiões de cidades, regiões urbanas. Você sabe por causa de quê? Quem é o predador da capivara? A onça, por exemplo, né? Animais de felinos aí, carnívoros, né? Que na nossa região não existe mais. Então fica a possibilidade de que nos animais igual esse, que já teve predador no passado e diminuiu hoje no futuro, aumentar a sua produção, né? Se acasalam. Em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, está tendo um alto índice dessas doenças também, as capivaras que ficam na beira de estrada. Quem nunca viu uma capivara
numa BR, numa rodovia, perto do rio, indo para Linhares, né? Então essas capivaras se multiplicam e fica mais chance dessa doença estar voltando, né? Eu vi uma coisa muito curiosa. Em São Paulo, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão contratando biólogos e por meio de dardo, com a arma, né, com dardo, que é não letal, injetam na capivara anticoncepcional para controlar a sua multiplicação, né? E aqui na nossa região, o que está acontecendo? Infelizmente, tivemos óbitos, né? Porque pessoas adquiriram a doença do carrapato, conhecido como febre maculosa. Aqui em Marilândia já teve? Aqui em Marilândia eu não tenho conhecimento se teve caso, mas nas nossas regiões aqui, Colatina teve caso, entendeu? Se não me engano, São Gabriel acho que teve caso. Teve no sul do estado teve, mas teve óbitos aqui no nosso estado. Foi no sul do estado. Foi no sul do estado, né? Morreu, se não me engano, um casal. Né? Mas como que leva à morte essa doença? Essa doença leva à morte porque é uma bactéria super potente, né? Que infecta o corpo do ser humano, só que tem um detalhe. Quando a pessoa é picada pelo esse carrapato estrela, precisa de um tempo para o carrapato jogar a bactéria para dentro do corpo do ser humano. Então não é assim, ó, o carrapato picou na pele e já jogou a bactéria para dentro do corpo. Não. O carrapato precisa estar no corpo da pessoa entre 4 a 8 horas, penetrado, para conseguir contaminar a pessoa com a bactéria, né? Então, isso é um detalhe que muitas pessoas não sabem. Às vezes a pessoa acha que picou, pegou doença. Não. Se ficou lá, passou numa região que você não consegue ver, fazer a autoanálise aqui nas costas, ficou mais de 4 horas, possivelmente vai evoluir com a doença. E também o carrapato tem que estar contaminado. Então, qual é a dica? A pessoa que trabalha em regiões de roça, né? Perto de rio, perto de mangue, onde também você consegue ver que tem animais silvestres, depois do seu trabalho, você tem que fazer uma boa higiene, analisar o corpo, chegar em casa, pedir para a esposa ou a mãe ver o corpo, né? E retirar. O diagnóstico dessa doença, ela é muito... Acontece muitas das vezes o diagnóstico ficar meio falho. Por quê? A pessoa adquire os sinais e sintomas muito parecido com a dengue, muito parecido com um processo gripal, entendeu, Bruno? Então, às vezes, o cara tá com a febre já, tá sentindo dor no corpo, entendeu? Só que é muito característico com a gripe, muito característico com uma influenza, entendeu? E aí, às vezes, o diagnóstico errado prolonga o tempo dessa pessoa iniciar o tratamento. A importância de quando alguém tiver com algum desses sintomas, informar também a sua atuação, a sua atividade ao profissional médico para que ele possa dar o diagnóstico mais correto possível. Com certeza. Então, o que acontece? A gente tem que entender que a febre maculosa, os sinais e sintomas dela, são parecidos com a síndrome gripal, tá, gente? Porém, os sintomas mais pesados. E tem algumas coisas que vai fazer o checkmate. Ó, isso aqui é suspeito. Estou com suspeito de febre maculosa. O que é? A pessoa vai começar a ter náuseas, vômito, dores de cabeça, dor nos músculos do corpo inteiro, como se tivesse tomado uma coça. Dor para tomar banho, dor para se enxugar, dor para levantar da cadeira, tremores, náuseas, vômitos, diarreia. Horrível, né? Então a pessoa fica debilitada. Só que aí você tem que associar o quê? Os sintomas que você está sentindo e aonde você esteve nos últimos dias. Né? Você esteve numa região que tem animal silvestre, ficou perto de algum animal, ficou numa região que existe chance de ter contaminação. E outra coisa, essa doença, quando vai se prolongando nos dias, vai aparecendo outros sinais e sintomas que deixam mais claro que pode ser a doença. Que é o quê? Pintas no corpo, várias manchinhas vermelhas no corpo, né? E a dificuldade de circulação de sangue nas extremidades. Existe alguns relatos, entendeu? Até de precisar amputar o membro, entendeu? Pé, dedo, porque a doença já estava muito avançada.
Ô, Maico, depois de diagnosticado ou suspeita, há algum exame específico que vai comprovar a febre maculosa? Sim, tem os exames laboratoriais, né? Os exames laboratoriais conseguem comprovar que você está contaminado por essa bactéria, né? E aí já começa o tratamento. Mas a grande sacada aí, Bruno, é o exame clínico, o exame físico, e você conseguir dialogar com o médico qual foi sua rotina dos últimos dias. Aí o médico, né, ele vai fazer a grande sacada. Olha, esse cara, a rotina dele foi uma rotina suspeita, está com esses sintomas, e nós estamos tendo risco de febre maculosa na nossa cidade. Então, eu vou mandar esse camarada para fazer logo um exame de sangue, né? Específico. E, se for necessário, iniciar o antibiótico, se positivar. E muitos desses tratamentos têm que ser feitos em ambiente hospitalar. O tratamento dura em torno de 10 dias. É antibiótico intravenoso, tá? Existem alguns tratamentos que é mais tranquilo. Dá para fazer em casa. Porque cada caso é um caso. Ô, Maico, depois da pessoa infectada e comprovada que está, ela transmite ou ela não, esse vírus não é transmitido? Esse bactéria, não é nem vírus. Bactéria, desculpa. Na verdade, o que acontece? A transmissão de ser humano para ser humano é improvável praticamente. Por quê? Claro. Porque a pessoa, você está com carrapato, quando você identifica ele, você tira. Né? Nós somos seres racionais, nós eliminamos ele. Agora, um animal, ele não elimina o carrapato. Vai ficar lá até o carrapato se desprender sozinho. Então, um ser humano, contaminado ser humano, só se for assim, uma situação muito assim, atípica mesmo, um cara que não tem um autocuidado corporal, tá cheio de carrapato, entendeu? Aí pode ser um caso, mas é muito difícil. Quando uma pessoa tira um carrapato do corpo, a gente tem que descartar o carrapato dentro de um potinho com álcool ou água sanitária, né? Sempre descartar ele de forma segura, né? E se você arrancar o carrapato e só descartar ele, sem matar, né? Ou de uma forma correta, esse carrapato pode prender em um animal doméstico, né? E sempre suspeitar das regiões onde você está, procurar assistência médica, porque a doença, ela mata em 60% dos casos. Ou seja, a gente está falando mais da metade das pessoas que se contaminam pela febre maculosa muito perigosa, né? morrem, entendeu? Então, 40% só sobrevivem, devido à dificuldade do diagnóstico preciso, muitas das vezes, entendeu? Momento Saúde com o Maico Bertolo aqui na Rádio Cidade, falando hoje de febre maculosa e os principais cuidados que devemos ter para não ser infectado, né? E também a questão do higiene, toda essa situação que vai prevenir a essa bactéria. Exatamente. Maico, suas considerações finais no programa desta sexta-feira. Minhas considerações finais você que trabalha em região propícia a ter carrapato, tenha um autocuidado, sempre se monitore o corpo entre os intervalos de trabalho, na hora do almoço, na hora do café e depois que você sai dele, para ver se você não está com um carrapato preso no corpo, né? E sentiu sintomas parecidos com a gripe, manchinha vermelha começar a aparecer no corpo, você está sentindo que a gripe, sintoma gripal, está diferente, você teve uma região de risco, procure a nossa unidade de saúde. Maico Bertolo falando no Momento Saúde de febre maculosa aqui na Rádio Cidade. Daqui 15 dias, Maico, novo encontro? Positivo. Te aguardando semanalmente aqui, hein? Vamos trabalhar para isso, Bruno. Tá na cidade, está sempre bom demais. Seguimos no Bom Dia Cidade. Muito obrigado, Maico. Obrigadão.